Irmãos, eu gostaria que vocês não olhassem para mim hoje, mas olhassem para o Deus vivo que está aqui, porque a Bíblia diz que Ele é digno de todo louvor e toda glória. E enquanto eu estava ali sentado, eu comecei a me lembrar de vários seminários que eu participei, e eu estava sentado aí, e muitas vezes precisando tanto de uma palavra, de uma direção, e Deus sempre me encontrava, sabe, no meio da multidão. Saiba que Deus te encontra também, e Deus tem uma obra linda na sua vida, muito maior do que você jamais imaginou. Amém? Hoje eu quero trazer duas palavras, nós vamos separar em duas etapas. Nós vamos ter um intervalo, daqui a pouco, de uns 15 minutos, mas o que eu quero te pedir é que você não fique com sono, pelo amor de Deus, porque quando eu pregava no culto de jovens lá na nossa igreja, geralmente ia 1, 2, 3, 5 pessoas, às vezes ia só a Thaís me assistir, a gente nem namorava ainda, mas muitos jovens falavam assim: pastor, suas pregações dão muito sono, pastor. Ah não, o senhor prega ruim demais. Então, por favor, né, vamos colaborar, gente, qualquer coisa a gente levanta um pouquinho, estende as mãos aí, mas vai ser benção demais. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4. Eu pedi para eles colocarem na tela, vamos ver se vai dar certo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Inclusive, nós vamos ler várias passagens, mas eu te garanto que você vai entender tudo que eu te disser aqui e que você receba como uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Irmãos, aqui está dizendo que o Deus desta era, quem é o Deus desta era? É Satanás, é seus demônios. Deus, o nosso Deus, criador dos céus e da terra, Ele governa sobre tudo, Ele está no controle de tudo, mas, infelizmente, o ser humano, depois que ele pecou, a partir de Adão e Eva, eles entregaram o governo deste mundo nas mãos do inimigo. E agora Jesus diz que Ele é o príncipe deste mundo. E aqui está dizendo que Ele cegou o entendimento das pessoas. E por causa do pecado, nós já nascemos afastados de Deus. Todo ser humano já nasce desconectado do Criador por causa do pecado. É por isso que Jesus, quando Ele nasceu, Ele não pôde nascer de forma natural. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Senão Ele viria dessa semente de Adão e Ele já nasceria no pecado igual a mim e a você. E é por isso que Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo e ali houve uma única chance da humanidade se redimir. E é por isso que o diabo, o Deus desse século, tentou Jesus o tempo todo. Ofereceu prazeres, ofereceu riquezas, poder, ofereceu tudo para Ele, mas Jesus não caiu. E Jesus foi fiel até o fim. Morreu uma morte na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E hoje nós podemos ter essa oportunidade de termos os nossos olhos abertos. Por quê? Se o diabo cegou o entendimento dos descrentes, e todos são descrentes por natureza, não têm comunhão com Deus, então, o que acontece? Nós estamos numa terra de cegos. Todos são cegos. E é um guia, é um cego guiando o outro cego. Por quê? A pessoa, ela acha que sabe o caminho. Então ela até defende as suas convicções, a sua crença, a sua religião. Ela acha que sabe qual é o caminho, mas na verdade ela está cega. Então, quando o evangelho entra no coração da pessoa e ela ouve falar sobre Jesus, sobre isso que eu falei para você, que o pecado nos separou de Deus, ali, se ela abre o coração e ela entende que Jesus é o único caminho de salvação, nesse momento a Bíblia diz que o véu é retirado. Amém? O véu que estava sobre ela não conseguia enxergar a Deus, não conseguia enxergar os planos dele. De repente, ela começa a enxergar. Eu me lembro exatamente do dia que aconteceu isso. Foi na última semana de 2002. Eu fui convidado para ir numa vigília de oração. Eu já estava indo na igreja fazia um mês. E eu gostava do louvor, eu gostava da palavra do pastor, mas lá no fundinho eu sabia que eu ainda não tinha entregado minha vida para Jesus. Por que eu não tinha feito isso ainda? Porque eu não sabia se eu queria abandonar aquela vida que eu levava. Uma vida de pecado, uma vida de tantas coisas erradas. Eu queria estar no controle, eu queria conduzir a minha vida. Mas então eu cheguei naquela vigília e me senti um peixe fora d'água. Porque era uma segunda-feira à noite. E eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui, no meio desses crentes? E o povo doido, sabe? Uns tocando louvor lá, se alegrando, pulando, outros chorando, e eu não sentindo nada. Mas foi então que um pregador entrou na minha frente, assim, próximo de mim, e ele começou a falar sobre Jesus no barco com os discípulos. Eu já contei muito esse testemunho na internet. E aí, os discípulos começaram a ficar com medo de morrer, porque começou uma tempestade muito forte. E aí, na hora eles acordaram Jesus, porque Jesus estava dormindo na proa do barco. E eles falaram: mestre, o senhor não se importa, nós estamos morrendo. E Jesus simplesmente acalmou, ele acordou e acalmou a tempestade. E eles ficaram maravilhados e pensaram: nossa, quem é esse que faz o mar se acalmar, a tempestade parar? E naquela hora ele falou o seguinte: olha, tem um jovem aqui nesta noite, que a sua vida está assim, sua vida está bagunçada, sua vida está conturbada, você está com medo do futuro, você não sabe o que vai ser da sua vida, mas clama a Jesus e Jesus vai acalmar a sua tempestade. Irmãos, pela primeira vez eu tomei essa decisão corajosa, viu? Tem que ser uma decisão de coragem. E eu falei: Jesus, aqui, ó, tô perdido, minha vida está uma bagunça, tô morrendo de medo do dia de amanhã, não sei o que vai ser de mim, mas Jesus me salva. Irmãos, na hora que eu falei: Jesus me salva, eu só sei que não sei quanto tempo durou essa experiência, mas foi a hora que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Foi a hora que o Deus vivo veio morar no meu coração e eu senti uma paz, uma libertação. Eu que tinha chegado naquela vigília, sentindo um peso, uma opressão, de repente me tornei a pessoa mais leve, parecia que eu estava no céu. E eu saí correndo e comecei a abraçar as pessoas. E eu que antes era conhecido como um menino que passava medo nos outros, porque, irmãos, quem olhava para mim assustava.
Tinha 8 brincos. Um deles aqui era um palitinho de fósforo. Furei lá em casa, lá no gelo, na agulha. Um monte de colar. O pescoço ficava até encurvado. Os braços quase não dobravam, de tanta pulseira, irmãos. Porque eu queria ser hippie. Queria sair de casa com 18 anos. Já tinha falado com os meus pais, olha, com 18 anos estou indo morar em São Tomé das Letras. Lá em Minas Gerais, perto de Três Corações. Tem muito hippie lá. Muito esoterismo. Eu queria isso para minha vida. Mas de repente Deus entrou no caminho. Deus entrou na minha história e aí os meus olhos foram abertos. E eu comecei a entender que aquele Jesus, ele não estava morto na cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. E eu pude provar, Jesus está vivo. Então, irmãos, o que acontece? Você precisa ter essa experiência. Não estou dizendo que você vai chorar, que vai acontecer algo assim grandioso. Pode acontecer. Mas se não acontecer, a Bíblia diz que a salvação é pela fé. É só você confessar com a sua boca, Jesus, entra na minha vida, eu creio que tu és o Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E aí com a sua boca você confessa, mas com o coração você crê. E a Bíblia diz que você está salvo. Não importa a situação, não importa... Não olhe as circunstâncias, não pense assim, ah, pastor, mas eu preciso consertar minha vida primeiro. Não pense assim, quem vai consertar é Jesus. Vai para Jesus, aí ele muda a tua história, amém? Jesus consertou minha bagunça toda e ele sempre falava comigo, olha, um dia eu vou te usar. Quantas vezes, uma vez eu fui num seminário lá em Ribeirão Preto, tinha umas 5.000 pessoas. Na hora que eu cheguei, o pregador lá no começo falou, olha, tem um jovem aqui. E ele começou a falar, olha, você vai pregar no Brasil, fora do Brasil, pessoas vão te ouvir e Deus vai falar com elas. Eu olhava para mim e continuo olhando para mim da mesma forma. E eu me sentia um lixo, eu pensava, quem sou eu? Mas irmãos, é Deus que faz, é Deus que opera, amém? Então, o que acontece? Se você já abriu seus olhos, se Jesus já abriu seus olhos, agora você tem que tomar cuidado com uma coisa, porque você ainda está no mundo. Quando Moisés libertou os hebreus lá do Egito, o que aconteceu? Eles entraram num deserto, até entrar na terra prometida, não foi instantâneo. E nós hoje estamos no deserto, esse mundo é um deserto, vamos falar a verdade, irmãos. Você pode ter vitória, pode ter dinheiro, pode ter tudo certo, mas é uma luta atrás de luta, é deserto atrás de deserto. Quando não é você, é o seu esposo, sua esposa, seu filho, parente, amigo, gente da igreja. A gente nunca tem paz de verdade, assim, plena, né, total, porque estamos no mundo. Então, enquanto estivermos aqui, nós devemos saber que existem muitas armadilhas. E você, muitas vezes, você pode voltar a ficar cego espiritualmente. E a Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 15 e o 17. Olha lá, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, por que Deus nos deixou aqui? Por que Ele não levou a gente direto para o céu? Porque Ele ainda tem uma obra na nossa vida. Porque Ele ainda quer provar o nosso coração, não para que a gente seja salvo pelo nosso mérito, não, mas porque Deus quer tirar o melhor de nós. Deus quer que quando a gente for para o céu, que a gente esteja preparado, na hora certa. A Bíblia diz que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em vós. Então Deus quer completar essa obra. É lógico que da nossa parte a gente não quer que chegue nunca nessa hora, né? Que nunca esteja completo, mas é o trabalhar de Deus. E aqui está dizendo que a gente agora não pode amar o mundo. E nesse sentido, não é um mundo, tipo assim, será que eu não posso amar o futebol? Não posso querer ir para Disney? Não posso querer fazer coisas boas nesse mundo? Pode. Mas não coloque o seu coração aqui, porque esse mundo, ele vai acabar em fogo. Esse mundo vai passar. Mas como diz aqui, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui diz, olha, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, olha os olhos, ou seja, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso não vem de Deus, irmãos, isso é coisa terrena, coisa do mundo. E o que acontece? Com o tempo, é muito comum, é muito normal que a gente vá relaxando um pouco. Quando a gente se converte, irmãos, eu ia em todos os cultos que tivesse na cidade, toda hora. A minha mãe um dia tomou um susto, era 6:30 da manhã eu indo para a igreja, porque antes de ir para a escola eu tinha que passar na igreja, para orar junto com o pastor, às vezes era só eu e o pastor. E minha mãe ficou assustadíssima, ela pensou, meu filho, o que aconteceu com você? Ela achou que ela tinha perdido eu para Jesus. Pô, agora você só quer saber desse Jesus. Meu filho, para que ser essa ovelha branquinha desse jeito? Você era a ovelha mais negra aqui de casa, agora você é a mais branquinha. Para que ser desse jeito, meu filho? Irmãos, eu até entendo ela. Porque é difícil entender um crente novo convertido. Ele chega a ser chato. Eu levava 3 Bíblias na escola, irmãos. A professora foi falar com os meus pais. Eu falei, dá um jeito no filho de vocês. Você quer pregar para todo mundo. Quer converter todo mundo. Irmãos, eu só queria que todos experimentassem o que eu estava experimentando. Eu não estava vivendo uma religião. Aliás, nunca me importei. Eu era católico, depois fui espírita. Mas o que eu estava vivendo era um relacionamento íntimo com Deus. Mas, irmãos, o tempo foi passando e por várias vezes eu fui me perdendo. Não saí da igreja, mas é normal, é comum a gente se perdendo. O material com que a gente é feito, que é pó, é preciso que Deus está sempre nos disciplinando, moldando esse vaso, porque a gente é fraco, a gente é falho. E aí, com o tempo, a gente pode perdendo foco, o amor pode se esfriando. Quando você é novo convertido, você abraça os mendigos, você passa na rua, depois você pensa assim, não, é o prefeito que vai dar jeito isso aqui, esse aqui não é culpa minha. Você começa a ficar mais frio, arrumar argumentos, sabe? A pessoa está pedindo ajuda, não vou ajudar não, porque depois vai ficar todo mês pedindo. A gente vai arrumando um monte de coisa, que na verdade são desculpas que a gente dá para disfarçar nossa frieza espiritual. Irmãos, nós podemos ficar egoístas, e o que é pior, podemos dar mau testemunho. Saiba que muitos que hoje dão mau testemunho, dão escândalos, eram pessoas firmes com Deus, eram pessoas de Deus, que viviam o evangelho, sabe? Então nós vemos que é muito fácil se perder. Alguns perdem a alegria. Você conhece algum crente ranzinza? Tudo reclama? Tem muito, irmão. Tá lotado desse tipo de crente. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu na vida dela, e agora não vê mais alegria. O próprio Davi perdeu essa alegria. Ele falou, Deus, no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da salvação.
Porque senão eu não poderei pregar para os pecadores. Mas se o Senhor renovar em mim essa alegria, eu vou pregar e eles vão se converter. Davi entendeu que se ele não tivesse essa alegria de volta, ele não ia dar frutos. Então, irmãos, nós podemos viver dessa maneira, insatisfeitos, e a insatisfação é o caminho para a queda. Nós vemos o filho pródigo, começou a ficar insatisfeito, a casa do pai está chato, eu estou precisando da minha parte da herança, eu estou aqui sem fazer nada, meus amigos estão tudo lá no mundão, curtindo. E aí, por causa da sua insatisfação, ali foi a chance, né, que o diabo tinha para fisgar a vida dele. Tome cuidado com a insatisfação, porque o inimigo ronda, ele está sondando a nossa vida. Ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele sabe das nossas reações quando a gente reage diante de um problema e a gente começa a falar, né, eu vou largar a mão dessa igreja, o pastor não dá, não aguento mais. O diabo, ele sabe pela a sua reação, como você reage diante das lutas. Tem pessoas, irmãos, que conhecem a palavra, mas estão no luto, já faz 1, 2, 5, 10 anos, não conseguem vencer o luto. Sendo que a Bíblia diz em Isaías que Deus vai tirar as cinzas da nossa vida e vai nos dar uma coroa de vitória, uma coroa de alegria. Irmãos, cadê essa presença? Que hoje nós não vemos mais. Pessoas não conseguem vencer o luto, e quanto menos, às vezes, um fim de um relacionamento. O namorado terminou, a namorada terminou, a pessoa não consegue acreditar mais, acha que vai ficar pra titia, né? Irmãos, nós precisamos repensar a nossa vida, porque do jeito que está não dá. Nós estamos frios e vamos arrumando argumentos para disfarçar isso. E o que dizer então da liderança? Não somente os pastores, mas ministério de louvor. A gente perde o amor à obra. Eu até fiz um dos primeiros vídeos do meu canal no YouTube, que viralizaram, que deram 8 milhões de visualizações, que foi o seguinte: 7 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. Um dos sinais é que você perde esse amor pela obra. E aí no vídeo eu explico o seguinte: antigamente, anos de 1980, 1970, morria-se muita pessoa por causa de problema de infarto. E por que elas morriam? Porque eles não sabiam quais eram os sinais do infarto. E de repente a pessoa morria. E com o avanço da medicina, com o tempo, eles foram descobrindo esses sinais. Dor no peito, dor nos ombros, formigamento muito forte e vários outros. E eles então, por causa disso, começaram a avisar a população e falaram: olha, se você tiver com esses sinais, vai para o hospital. E então muitas pessoas foram salvas, resgatadas por causa dos sinais. Agora imagine se você souber quais são os sinais que o diabo tenta você. E um desses sinais é esse: ele faz com que você perca o amor à obra. Você até faz a obra, mas você só faz de forma mecânica, automática. Você colocou no piloto automático. E aí sabe o que acontece? Isso é um perigo. Você que quer ser pastor um dia, tem um chamado, quer ser um missionário, saiba que é muito perigoso você se tornar um profissional da fé. Você faz de forma profissional. Você só quer fazer agora o que dá mais dinheiro. Você só quer ir pregar se for para pagar bem, se for para ter alguma vantagem, algum lucro. É muito normal isso acontecer. Tem pastores que agora só querem pastorear pessoas ricas, formam um grupinho, até demonstram uma imagem, né, de que amam a todos, querem todos, mas estão sempre se reunindo só com gente rica. Gente que vai, né, levantar ele, ou que vai ajudar na igreja. Não é errado o pastor ter amigos ricos, mas quando se privilegia somente alguns, aí é um sinal grave de que essa pessoa está se perdendo. Muitos hoje, né, vivem falando de network. Nós que somos mais voltados à internet, a gente escuta muito isso. E fala que a gente tem que fazer network, conexões, é importante, mas muitas vezes é somente para que enriqueçam mais, buscando um enriquecimento, buscando prosperar. Outros querem construir o seu império, o seu reino, e não estão preocupados com o reino de Deus. Eu vim conversando com a minha esposa, a gente refletindo, né, sobre o que Deus tem feito, e eu falei para ela o seguinte: olha, nós estamos indo para Londrina porque eu creio que é Deus que está nos levando, e que seja para o reino dele, para o crescimento dele. Irmãos, nós não podemos, nós como líderes, não podemos esquecer das ovelhas, daqueles que sofrem. Muitos pastores chegam até mim e falam: pastor, mas como é que você consegue ter tanta gente lá na internet, 20 milhões de seguidores, né, nas redes sociais? E aí eu falo para ele o seguinte: olha, sabe qual que é o problema? Nós líderes esquecemos daqueles que estão sofrendo. Jesus, ele não veio pregar para os ricos, ele veio pregar para os pobres, para os carentes, para os necessitados. E eu louvo ao Senhor por tudo que eu passei, porque hoje eu entendo quando alguém me diz que está passando por lutas, eu sei que é. Deus, antes de me levar para a internet, me fez passar pelo fundo do poço, pelo vale. Como eu disse, eu preguei 7 anos na igreja, não ia ninguém me ouvir lá na igreja. E eu sofria muito, sabe? E para piorar a situação, a liderança ainda chegou para mim e falou: pastor, nós estamos aqui para te falar, você não tem esse chamado. Tira esse trem da sua cabeça. Você não é pastor, coisa nenhuma. Você é muito bom para aconselhar, mas para pastorear não. Porque suas pregações são chatas. Irmãos, eu fiquei 2 semanas pensando: eu não volto naquela igreja. Que ingratidão. Eu toda semana preparando palavra, dando o meu melhor para ouvir isso. E a Thaís me ajudou muito nesse processo. E ela falava: libera o perdão. E vamos voltar para a igreja. Irmãos, 2 semanas depois, eu só orando e chorando. E eu falava: Deus, o Senhor falou que eu vou pregar para multidões, mas eu não consigo pôr 2 pessoas na igreja. E aí, eu escovando os dentes, indo para a escola dominical, domingo de manhã, eu ouvi como se tivesse alguém falando aqui, ó, do meu ouvido direito. E ele disse assim: as pessoas não querem te ouvir lá na igreja? Cria uma página no Facebook e eu vou começar a te usar através do Facebook, lá na internet. E eu vou resgatar muitas almas para mim. Irmãos, me veio uma alegria, uma certeza tão grande que era Deus que tinha falado comigo. E eu então tomei essa decisão de fé. Eu abandonei o meu Facebook, perfil pessoal que eu tinha 120 amigos mais ou menos. E eu criei uma página no Facebook, só que tinha um problema, que você cria uma página, você não consegue ver o que os outros postam. Irmãos, eu comecei a ter abstinência. Eu queria ver o que o povo postava, eu queria saber. E não tinha como mais. E para piorar, eu comecei a colocar posts, eu escrevia posts lá no Facebook. Adivinha só, ninguém curtia. Ninguém comentava. E o diabo soprando no meu ouvido: você vai passar vergonha.
Porque eu já tinha falado para todo mundo da igreja, ó, Deus falou comigo, que é pra eu criar uma página no Facebook. Inclusive, uma mulher começou a rir, falou, você acha que Deus ia falar uma besteira dessa? Para com isso. Criar página no Facebook. Eu falei, mas eu não tô doido, eu tenho certeza. Irmãos, e aí um dia eu tava muito triste. Nossa, Deus, o que eu fiz? Cancelei o meu Facebook. E ainda ninguém tá curtindo nada. E aí Deus me levou numa passagem, lá de 2 Coríntios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois que fomos consolados, possamos consolar os outros, com o mesmo consolo que a gente recebeu. Irmãos, naquela hora eu entendi. Eu falei, já sei o que eu tenho que fazer então. Eu vou contar tudo que eu passar no dia, eu vou ligar meu computador. Quando eu chegar às 6 horas da noite, eu saía do emprego da loja do meu pai, eu ligava o computador e eu pensei, como que foi meu dia hoje? Ah, hoje teve alguém que não acreditou em mim. Aí eu chegava na internet e falava, olha, você, que ninguém acreditou em você, que te zombaram, que não sei o quê, tudo que eu tinha passado. Eu falava, não fica não, desanima não. Aí eu me encorajava de falar isso, porque a melhor forma de você se encorajar é encorajando os outros, na verdade. Você que tá aí mal pra caramba, procura alguém aí que tá precisando de ajuda e vai encorajar a pessoa, você vai ver, você vai sair dessa também. Irmãos, de repente começou a pipocar. Comentaram um atrás do outro, gente, como assim? Deus acabou de falar comigo, é exatamente o que eu passei. E começou, um atrás do outro, teve gente falando, gente, da onde que é esse padre? De qual paróquia é esse padre? Meu Deus, esse padre é diferente. Porque era PR, né? E a sigla de padre é PE. E muita gente achava que eu era padre. Aí eu entrei em contato com o Facebook, pedi pra colocar pastor mesmo, né? E aí, aconteceu. Mas eu estava preocupado em querer ajudar as pessoas a ter um relacionamento com Deus assim como eu tive. Mas o que eu vejo é o seguinte, muitos líderes hoje só pregam sobre coisas terrenas, só pregam aqui e agora. Não estão pregando sobre a eternidade com Jesus. Irmãos, nós precisamos rever o evangelho na igreja brasileira.